Acredito que todo mundo concorda que o Saltitão é um personagem memorável. Seu jeito de falar, seus saltinhos, ou por ser o único membro do parque com mais de 200 anos que sempre tem a solução para qualquer problema, seja de forma tradicional ou mágica. Um Yeti branco e parrudo que mora numa casa cuja única coisa que possui é uma garagem onde guarda sua van e uma sala vazia que parece mais uma área de treino com uma cama. Alguém que conserta tudo que pode no parque. Imortal, mas sem um motivo claro para fazer o que faz. Sem legado, inimigos, passado ou alguém para amar. É o que eu pensei à primeira vista. Embora faça parte da série desde o piloto, o Saltitão só chama nossa atenção de verdade no 5º episódio. O Mordecai e o Rigby querem comer bolo, e para conseguir mentem dizendo ser aniversário de alguém. O Pairulito revela que hoje é aniversário do Saltitão. Só que ele nunca comemora, e todo ano nessa data mergulha na floresta pedindo para ficar sozinho. Mesmo assim, o Benson sugere perguntar a ele. Quando vão convidá-lo, ele responde com um não sonoro e fecha a porta na cara deles. Mesmo assim, mentem pro Benson e vão buscar o bolo. Na volta, encontram o Saltitão fazendo uma dança ritualística ao redor de uma fogueira azul, entoando um mantra aterrorizante. O Rigby corre e segura a perna dele, interrompendo o ritual, o que provoca a chegada de uma van voadora dirigida por uma divindade loira chamada Gary, a quem o Saltitão pede para não fazer aquilo, recebendo como resposta que é só trabalho, nada pessoal. Os rapazes pulam na van e chegam ao Templo dos Guardiões da Juventude Eterna. 5 bebês gigantes que tornaram o Saltitão imortal. Como o ritual não foi completado, o pacto foi quebrado, e ele vira pó sem misericórdia. Os meninos se desculpam e mencionam o bolo que trouxeram. E por alguma razão, os bebês galácticos amam bolo. Trocam o bolo pela vida do Saltitão, esfregando-o no rosto, e teletransportam os 3 de volta para a festa surpresa. Apesar de bravo por quase morrer por causa de um bolo, é a primeira vez que alguém faz aniversário para ele. E isso o toca fundo. Em outro episódio, vemos o passado do Saltitão. Em 1783, ele conserta o braço de um soldado numa guerra no mesmo lugar onde 96 anos depois o parque seria construído. Ajuda um jovem senhor Maelart no encontro com a futura mãe do Pairulito. E ajuda o próprio Pairulito criança em 1910 com um brinquedo. De volta ao presente, o Mordecai e o Rigby pedem ajuda com o computador. Mas o Saltitão fica sobrecarregado e quase o destrói com a marreta. Ele tem uma insegurança real com falhar, já que passou a vida inteira consertando coisas. Vai à biblioteca estudar o erro 219, só que o erro certo era o 220. Quando descobre que chamaram um técnico, sai desesperado para resolver antes que este chegue, mas acaba travando o computador de uma LAN house e é encaminhado ao Tecmo. O mesmo cara que ajudou anos atrás, sobrenome Samson. Vão juntos consertar o computador de um cliente que por azar são os próprios rapazes. Sem conseguir resolver de fora, o Saltitão se conecta fisicamente e entra na Matrix, descobrindo que o erro era, na verdade, um vírus disfarçado. O fim Mageddon, que assimila o Tecmo e começa a digitalizar o mundo. O Saltitão distrai o vírus enquanto os meninos abrem vários programas, travando a máquina, dando a ele a chance de destruí-la com a marreta, libertando o Tecmo e finalmente conseguindo consertar. Até aqui vimos o Saltitão sendo o Saltitão, mas o verdadeiro segredo dele só começa a ser revelado graças a um de seus maiores inimigos, a morte. No episódio A Revanche, descobrimos que ele matou o Rigby, que trapaceava na queda de braço com um braço robótico da Playco, e vivia ganhando dele, deixando o Saltitão deprimido. Certa noite, o Yeti descobre o braço mecânico ao revirar as coisas do Rigby, treina a noite toda e vai até o bar exigir uma revanche limpa, mas se deixa levar pela fúria e acaba matando o Guaxinim. Sabendo que a morte viria buscar a alma dele, o Saltitão a desafia para uma queda de braço. Se ele vencer, ela traz o Rigby de volta. Se perder, pode levar o Saltitão no lugar. A morte aceita empolgada, mas ele vence. Fica claro que ela conhece o passado e os segredos mais profundos dele, e o trata como um verdadeiro inimigo justamente por não poder levar sua alma imortal.
Isso fica evidente quando o time de boliche do Saltitão enfrenta o time da Morte na final, e ela ameaça revelar seus segredos caso ele apareça. Abalado, ele sai do time e vai embora do parque, deixando um bilhete dizendo que algo do passado veio buscá-lo. O problema é que o Rigby apostou as almas de toda a equipe com a Morte. Então, sem o seu craque, eles arriscam perder tudo. Naquela noite, o Saltitão queima suas lembranças de boliche na floresta, mas percebe que não pode decepcionar o time e volta a tempo de salvá-los. No último arremesso, sob a ameaça da Morte, ele mesmo revela seu próprio segredo na frente de todos e faz a jogada da vitória. Voltando para casa, o Benson pergunta sobre o nome, e o Saltitão conta que antes se chamava Andor, mas como saltitava o tempo todo, cansou de explicar e mudou de nome. E para encerrar o assunto, diz que já revelaram segredos demais por uma noite. Mas isso é mentira. A verdadeira razão só é revelada 30 episódios depois, quando o diário da Margaret pega fogo por culpa do Rigby. O Saltitão ajuda com um ritual de reconstrução, avisando para não abrirem os olhos. Quem visse os segredos da Margaret invocaria a guardiã deles. O Rigby, claro, abre os olhos, e para se salvarem, eles precisam revelar um segredo importante de si mesmos. É aí que o Saltitão conta o verdadeiro significado do próprio nome. Ele saltita porque em toda a sua vida amou apenas uma mulher. Os dois costumavam saltitar juntos, e no dia em que a perdeu, jurou saltitar pelo resto dos seus dias em memória dela. Tudo começa mais de 250 anos atrás, com um jovem rebelde chamado Andor, que havia sido expulso de várias escolas. Ele entra num novo colégio e conhece o Garrett, o Gary do passado, que o apresenta aos Guardiões da Juventude Eterna, que já eram amigos entre si há um bom tempo. Eles selam a amizade ao enfrentar o Clorgbane, o irmão maligno do Garrett, evitando a expulsão por muito pouco, o que já coloca o Andor direto no radar dos bebês. Na hora do almoço, uma garota chamada Desdemona, mas vamos chamar de Mona, o convida para sentar com ela. O papo é interrompido pelos Guardiões, que dizem tê-lo estudado e acreditam que ele é o grande escolhido para derrotar o Clorgbane. Ele aceita lutar e começam a construir os Punhos da Justiça, a arma que ele precisa para vencer sendo um mero mortal. Quando ele volta, a Mona já foi embora, incomodada por ele gostar de brigar, mas ele consegue contornar a situação e conquistá-la com seu charme. No dia seguinte, eles se apaixonam decorando o baile juntos, até o Clorgbane aparecer querendo brigar ali mesmo. Dessa vez, o Andor recua e resolve tudo na conversa, deixando a Mona muito feliz. Os dois continuam se aproximando e num momento fofo ela brinca que, se ele continuar saltitando daquele jeito, vai ter que chamá-lo de Saltitão. Mas os instintos heróicos vencem e ele aceita lutar de vez, com a promessa de que depois tudo se resolveria com a Mona e o diretor. No dia do baile, a luta é marcada para o mesmo horário, e o Andor ignora o aviso do amigo, fazendo o Clorgbane atravessar a parede do salão, jogando a Mona e o diretor pelos ares. Furioso, ele luta sem as luvas, apanha feio e pouco antes de ser morto, a Mona salta para salvá-lo, mas acaba soterrada pelos escombros e morre bem na frente dele. Ele agarra os Punhos da Justiça e manda o Clorgbane pro espaço com um gancho sensacional, mas nada disso importa. A Mona e o próprio coração do Andor morreram ali. Anos depois, destruído pela culpa, ele procura os Guardiões, que oferecem torná-lo imortal para defender a Terra do Clorgbane, que retornaria a cada 157 anos. Ele aceita, dizendo que a única pessoa que amou já está morta, e escolhe o nome Saltitão para manter viva a memória dela para sempre. O Saltitão é um personagem incrível. Mesmo com centenas de anos, continua fazendo as mesmas coisas, porque entendeu que a coisa mais valiosa da vida são as lembranças. Não precisamos de milhões de coisas para sermos felizes. Precisamos ser capazes de olhar para trás, entrar naquele sótão e lembrar de todas as pessoas e momentos que colecionamos, percebendo como o tempo cura tudo. Mesmo após uma perda brutal, ele conseguiu se curar, processar a culpa e moldar uma vida inteira a partir do poço sem saída em que se encontrava. Às vezes a vida fica sombria, mas é só uma questão de tempo até curarmos nossas feridas. Mais cedo ou mais tarde, essas tristezas vão mudar de significado, e à distância seremos capazes de olhar para elas como algo bonito que, por sorte, tivemos a chance de viver. Se o Saltitão é o que é justamente porque cometeu muitos erros no passado. Obrigado por assistir. Eu te amo.